Olá, amigas, amigos, sejam bem-vindos. Estamos de volta nessa terça-feira para mais uma conversa e hoje o nosso tema é sobre a perversidade, numa perspectiva bastante diferente e interessante. Vamos aguardar alguns instantes. Quem está conversando com a gente agora provavelmente está nos assistindo pelo vídeo, né? Não estamos agora iniciando ao vivo, recebendo as pessoas. Luizinho Falum, boa noite. Neide Moreira, boa noite. Isabela Costa, boa noite. Linda Val Oliveira, boa noite a todos vocês. Rosângela Aparecida, aquelas pessoas estão entrando. O nosso tema hoje é sobre perversidade, numa perspectiva bem diferente do que vocês estão acostumados a escutar quando se fala de saúde mental e espiritualidade. Então, se vocês tem pessoas que têm interesse em entender esse tema, nós estamos aí trazendo uma abordagem bastante diferente para a compreensão do que particularmente eu faço, como abordagem, como entendimento do que seja a doença mental e do que seja o portador de transtorno mental. Boa noite, doutora Ana Calazans, boa noite, Isabel, Cristina Seis, boa noite, Regina, boa noite, Sônia Araújo. Nós estamos, então, começando a nossa conversa. E o que os nossos objetivos hoje? Primeiro, entender um pouquinho mais sobre o que é perversidade dentro de uma perspectiva de saúde mental. A outra é trazer para as pessoas que estão nos acompanhando qual que é essa visão. A doutora Ana Calazans está dizendo que me conhece há 12 anos. Seja bem-vinda aí conosco. Boa noite, Regina. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Leia Lima. Boa noite, Claudinha Nunes. Todos sejam bem-vindos à nossa conversa. Lembrando, desde já, que essa nossa conversa não fica gravada no Instagram. Então, se você tem alguém que você conhece, que está precisando entender um pouco sobre o tema, que convive com pessoas com transtornos de personalidade, antissocial, que convive com quadros de pessoas que trazem comportamentos perversos dentro dos seus mais diferentes aspectos de adoecimento, manda um aviãozinho e diga que nós estamos ao vivo e que nós vamos trazer essa abordagem hoje de uma forma bastante diferenciada para auxiliar as pessoas não só na compreensão, mas na busca do tratamento. Claudinha, coloquei, boa noite, doutor Roberto, Assisto de Santos, São Paulo. Obrigado aí pela sua presença e a sua participação. O que nós queremos conversar hoje? Nós vamos falar sobre a perversidade, né? Sobre a questão do perverso e qual que é esse papel do perverso no adoecimento
e como nós estamos vendo esse tema. Nós estamos aí, a Sônia está colocando que está em Diamantina, seja bem-vinda. Ângela Lemos também, prazer em receber. Então vamos falar um pouquinho do que seja a perversidade, né? O que é isso? E como que isso se apresenta dentro dos transtornos mentais? O dicionário nos fala que perversidade é excesso de crueldade. Perversidade, ela é praticada com propósito de ocasionar um prejuízo ou um sofrimento ou um dano à sua vítima. Então, as pessoas que são perversas, elas são pessoas que trazem consigo maldade, elas são pessoas que se comportam de forma cruel, fazendo atrocidades, elas agem com truculência, com barbaridade, e elas têm o objetivo, né, de causar dano às pessoas. Aonde e como a gente vê isso? Então vamos primeiro com a questão da adjetividade, porque muitas vezes as pessoas podem cometer atos de crueldade e isso não ser um comportamento constante e frequente na sua vida. Em alguns transtornos mentais, principalmente nos quadros psicóticos, em situações muito graves, esses pacientes podem ter momentos onde eles praticam com propósito de ocasionar prejuízo e sofrimento às pessoas. Nós vamos também ver que pessoas que aparentemente não têm um transtorno mental, no momento de vingança, de manifestação de intensa raiva, de ódio, elas fazem, elas se comportam, elas atuam de maneira perversa para agredir as pessoas que elas acreditam que também agrediram-nas e que merecem receber esse tipo de comportamento. Então, nós não podemos colocar que todo ato de perversidade é um ato de uma pessoa que nós vamos denominar alguém que seja perversa na sua vida, na grande parte da sua caminhada. Então, muitos de nós podemos ser cruéis em determinados momentos. Às vezes, crianças dentro de uma relação até adquirirem determinados aspectos da percepção social e até da visão moral, elas podem agir com crueldade em relação a uma outra criança, numa outra condição, em que ela, posteriormente, isso não vai ser presente na vida o tempo todo.
Mas existem os quadros onde a perversidade é uma marca maior, onde o ato ele é praticado com esse propósito de ocasionar prejuízo ou sofrimento, e que esse prejuízo, esse sofrimento, é o objetivo da criatura naquele exato instante. Ela faz o mal porque esse é o desejo dela, é a busca dela. Essas pessoas, elas são perversas e elas têm um caráter perverso, e esse caráter ele pode ter diversos níveis, né? Desde o nível mais leve até o nível mais grave. E quando ele se transforma em um transtorno de caráter, ou como o Código Internacional traz um transtorno de personalidade, eu já levantei em outras lives que eu vejo isso um tanto diferente, né? Tem a abordagem da psiquiatria mais no campo, né, do domínio da visão americana, não tem essa preocupação, mas a psiquiatria clássica, a psicopatologia que vem dos tratados, principalmente de Asper, ele tinha uma preocupação em diferenciar temperamento, caráter e personalidade. E aquilo que chamam de transtorno de personalidade seria um transtorno de caráter, né? E qual que é a diferença dessas coisas? O temperamento é a marca do indivíduo que vai permanecer na vida dele toda. Então, nós temos pessoas, né, que têm um, um, um temperamento mais extrovertido, um temperamento mais introvertido. Nós temos aí as leituras clássicas, né, do sanguíneo, do fleumático, que são os temperamentos que são vistos e estudados, que a pessoa tem como marca na vida dela, está dentro dela. Ela carrega isso, ela traz isso para a vida. O caráter associa o temperamento da criatura com um grande aprendizado que ela recebe nos primeiros anos de vida. E aí alguém pode me dizer, mas o perverso, ele já nasce perverso? E eu vou dizer para vocês, tem figuras, pessoas que nascem com essa perversidade. Ela se manifesta bem pequenininho, a criança muito pequena, que maltrata, que agride animais, que maltrata outras crianças, que faz as coisas e elas, inclusive, relatam que fizeram aquilo para fazer com que as pessoas sofressem, para que as pessoas fossem agredidas, porque aquilo é o seu desejo. Me lembro de ter escutado a palestra de um profissional que ele falava sobre isso e contava a história de uma criança bem pequena que, na convivência com o irmão, ele já havia agredido muitas vezes o irmão,
mas o irmão gostava muito de um cachorrinho, e o cachorrinho gostava muito do irmão e não gostava dele, né? Os animais percebem muito essas coisas. E ele pega esse cachorro e joga esse cachorro pela janela do apartamento. Esse cachorro não morreu, mas ficou muito machucado. E quando foi questionado se ele tinha feito aquilo por ciúme do irmão, ele, né, com apenas 5 anos de idade, ele diz que ele tinha muita vontade de ver como é que seria o sofrimento de um animal que tivesse quebrado, tivesse se machucado, que tivesse ferido. Então, nós vemos isso. Mas nós também vemos pessoas que têm alguma índole nesse campo da maldade, que o processo de... A gente vai falar de educação, mas seria até de deseducação dos pais, promovem que essas criaturas cresçam e tenham comportamentos antissociais e perversos que são estimulados, né, geralmente por alguém dessa estrutura familiar que também tem traços perversos, né? Ou que traz, né, um processo de culpa e medo, né, e não consegue ver a maldade do filho, e que, ao invés de dar limites e diminuir esses processos, eles agravam esses comportamentos, permitindo que isso aconteça, em alguns casos, estimulando e premiando essas criaturas. Então, a perversidade, ela está presente nesses processos. Então, a gente tem manifestações isoladas de perversidade, e nós temos quadros de perversidade que vão do nível leve até o nível mais grave, e nesse nível mais grave, que está dentro dos transtornos mentais, nós temos os psicopatas, que são ritualísticos, que são os serial killers, esses indivíduos que promovem esses crimes imensos. Mas essas pessoas, elas se apresentam e se manifestam na sua maldade o tempo todo? Ao contrário, a maioria deles até aparentam, muitas vezes, uma bondade que não existe dentro deles. A gente já viu aí vários serial killers, vários psicopatas que colocam a esposa e os filhos presos, sem contato com toda a vida social, e numa situação de bastante sofrimento, em que os vizinhos, as pessoas que convivem com eles no dia a dia, dizem que nunca desconfiariam, porque eram pessoas dóceis, educadas, gentis, e que não passavam essa visão para as pessoas que estavam ao redor, né? Então, o que acontece? Como explicar isso? Nós temos que entender
que hoje o que a neurociência traz, o que as pessoas podem apresentar é que esses indivíduos não teriam, do ponto de vista do sistema, né, nervoso, principalmente no encéfalo, uma conexão com o sistema límbico, que é o sistema das emoções, e é onde que a gente teria esse controle moral ou ético, e isso, essa desconexão envolve uma desconexão a nível de lobo frontal. Mas a minha pergunta é muito fácil e muito simples, né? As pessoas nascem assim por quê? O que acontece, na verdade, com essas pessoas que elas vivem e estão nesse lugar? Né? Alguém poderia dizer assim, isso é o acaso. Como é que é esse acaso? Né? Eu, particularmente, dentro da minha visão, da minha abordagem, as pessoas, vocês que me acompanham sabem da forma e a maneira em que eu creio e que eu percebo, eu não consigo explicar que há uma escolha, um sorteio e algumas pessoas nascem assim. Né? Alguns fanáticos religiosos podem dizer que essas pessoas nascem assim porque Deus quer. Né? Eu não consigo acreditar nesse Deus que todo mundo fala, que é amor e que é sabedoria, e que esse Deus de amor e sabedoria seria capaz de sortear pessoas para nascerem más e serem provavelmente móvel de grande maldade por toda a sua vida. Então, talvez a gente precise entender melhor esse contexto. Né? E é isso que nós vamos falar agora. De como que a gente percebe essa situação de uma perspectiva diferente para entender por que se chega nesse lugar, por que as coisas passam nesse lugar. E nesse contexto e nesse sentido, eu não tenho como explicar de um ponto de vista que me faça, me dê respostas para essas duas perguntas que eu fiz, né? Por que essa desconexão neuronal e por que, né, a lei divina permite que isso aconteça, sem uma abordagem mais ampla desse processo. Então, como é que o egocentrismo ele se transforma no egoísmo? Porque as pessoas que são perversas, elas também são chamadas muitas vezes, embora nem todos narcísicos são de tal condição de perversidade, mas elas são também narcísicas. E o que quer dizer narcísica? Né? É porque isso está ligado ao mito de Narciso. Né? O Narciso se achava, se encantou, né? Ele era um semideus e indo para a beirada do rio, quando ele vai tomar água, ele olha para sua imagem
e ele se encanta de tal forma com a sua imagem que ele não consegue sair daquele lugar. Ele se fixa naquele lugar porque ele se ama e ama a ele unicamente e se vê belo como ninguém é belo e encantador como ele. Inclusive, há uma flor que ela tem pétalas brancas e que ela nasce na beira do rio, né? E ela se lança em direção ao rio, né? Então a sua imagem é refletida pelo espelho d'água constantemente. Então tem muita gente narcisa, né, que acha, né, bonito, né, e que não se vê feio, e feio está no todo, né, no resto, e não nele. Mas o indivíduo perverso, ele é narcísico. O mundo é ele. Ele tem algumas características. Ele não tem senso moral, né? E ele não tem sentimento de culpa. Por quê? Porque esses indivíduos, eles veem nas coisas e nas pessoas e nas situações algo que lhes dê prazer, poder e diversão. Tudo que existe, existe para lhe dar prazer, para lhe dar poder e lhe dar diversão. Então, eles não se preocupam e não têm nenhum sentimento de culpa e dó por pai, mãe, por irmãos, filhos, ninguém. Não há essa manifestação. Eles fazem e não se preocupam. Mas esse caminho, que é o caminho do egoísmo extremo, né? O egoísta, na sua extremidade, é o egoísta que ele é o centro do mundo, né? O seu umbigo é que radia toda a verdade, toda a questão da vida. Ele quer ser Deus. Quer ser Deus. É muito interessante a gente entender esse processo, né? No mito do paraíso perdido, da queda do paraíso, né, o mito de Adão e Eva, nós vemos aquelas figuras que são míticas, porque ali é um mito, ali não é uma questão de realidade. Aquilo é uma representação da história da humanidade. E naquele momento, né, a serpente, ela representa o caráter perverso, né? Ela não aceita a lei, ela se rebela contra a lei e quer que as coisas sejam como ela. E como os grandes perversos, ela não enfrenta o outro diretamente, ela vai usar o outro como objeto para a sua satisfação. Nós vamos ver isso daqui a pouco, né? Ela pergunta a Adão e Eva se eles já tinham comido do fruto que estava no centro do jardim. Que a lei teria proibido
que se comesse daquele fruto. E eles dizem que eles não fizeram aquilo porque aquilo não era permitido. E a serpente, né, porque ela usa da sedução, ela faz uma persuasão porque ela reconhece a fraqueza do outro, a fragilidade do outro no campo emocional, embora ele não viva, ela vira e diz: ele diz que vocês não podem comer, porque se vocês comerem, vocês serão igual a ele, a Jeová, né? A Deus dentro daquele contexto. E o que acontece? Eva vai lá e busca o fruto. E ela come o fruto e dá o fruto para Adão. Na busca de ser Deus, de ser dono da lei, de mandar, de sair desse lugar do egocentrismo, que é o lugar em que a gente se estrutura para sobreviver, porque eu tenho que me reconhecer, eu tenho que me amar, eu tenho que me respeitar, mas eu tenho que usar toda essa medida para fazer o mesmo com o outro. Se eu não fizer isso, e se não fizer isso, passar a não me causar nenhum sentimento de culpa, eu perder o senso dessa vida de relação que a gente tem, né? Eu me torno uma criatura perversa. Eu saio do egocentrismo, que é um momento que todos nós voltamos a passar desde a infância, né? O primeiro momento da infância, a criança, o bebê é egocêntrico. O universo existe por causa dele. O universo é ele, a mãe dele é ele, aí tem que estar à disposição dele, da necessidade dele de sobreviver, e ele vai usar isso muito tempo. Mas se eu permanecer nesse lugar, né, eu vou me tornando uma criatura aos poucos amoral. Aos poucos eu perco o senso de culpa e vou fazer tudo para mim do jeito que eu quero. Então, essa construção, ela não é feita no momento, ela não é feita numa estrutura só de vida. Essa construção, ela é feita por um caminho muito grande. Então, como eu falava com vocês, eu não preciso dizer do que eu acredito para as pessoas que eu trato. Mas eu interpreto, e eu entendo, e eu acolho, e eu vou dar uma devolução a partir dessa percepção que eu tenho. Então, eu retomo um aprendizado que não é científico, né? E as pessoas podem nem acreditar, mas que eu creio, e isso me faz entender e me faz compreender a fragilidade dessa criatura, que eu vou falar disso agora mesmo, né? É que esses indivíduos, eles são criaturas que abusam da inteligência, do poder, e que se matam e que matam as criaturas, e que isso foi repetido no processo de evolução reiteradas vezes. Essa é a questão da perversidade. E isso vai refletir no cérebro.
Porque o nosso corpo físico, ele constrói e ele traz a nossa história, a nossa mensagem para a vida. Então, esses indivíduos, eles vão energeticamente se comprometendo e comprometendo de tal forma que o aparelho cerebral ele vem com esse comprometimento sério. E por que isso acontece? Né? Para que o indivíduo venha e algo possa fazer na sua vida um movimento de transformação. Isso a gente fala mais à frente. Então, o indivíduo egoísta, né, é o indivíduo que se mantém num hiperfoco. E o hiperfoco é ele. O perverso, o hiperfoco é ele. Ele não está preocupado com o mundo. Ele está preocupado com os seus interesses. Ele está preocupado que o mundo reconheça o seu poder. Que o mundo seja um brinquedo, uma marionete nas suas mãos, né, para que ele tenha prazer. E quando a gente fala em prazer, não é necessariamente prazer sexual. Porque nós vamos ver em muitas criaturas perversas que o que lhes dá prazer não é, por exemplo, no caso da violência sexual, do estupro, dessa coisa, não é a penetração. Muitas vezes, o grande prazer que eles têm é do sofrimento, da dor que eles causam no indivíduo, que vai sofrer pelo próprio medo do que vai lhe acontecer ali naquele instante, e isso é que lhe dá prazer. Nós estamos vendo aí algumas pessoas colocando perguntas. Daqui a pouco nós vamos tentar responder as perguntas que vocês estão colocando. Então, esses indivíduos, eles são intencionais. Então, eles fazem porque querem, eles fazem porque acham que devem fazer. Então, eles têm essa ausência de culpa e eles têm ausência de sentimento de bondade. Eles não são bons de momento nenhum. Se eles fazem alguma coisa que parece bom, é porque aquilo é vantajoso na vida deles. E quando a gente fala de perversão, muita gente lembra dos criminosos. A gente tem perverso em todos os lugares. Nós temos perversos em todos os gêneros, mas principalmente o gênero masculino, a perversão é mais ostensiva do que no gênero feminino. Não é que não aconteça, mas acontece. Nós temos a perversão em todas as classes sociais, desde as pessoas na miséria até as pessoas que ostentam as maiores riquezas. Nós temos em todas as condições, nós temos médicos que são perversos, nós temos religiosos perversos, as lideranças do mundo estão cheias de perversão. As lideranças religiosas, as lideranças econômicas do mundo, elas estão cheias de criaturas perversas. Embora esses quadros, eles não, estatisticamente, eles estão aí na faixa de aproximadamente 4%, mas
nós vamos ver que eles demarcam, né, o terreno deles e fazem esse caminho nesse contexto. Mas por que as pessoas adentram a essa história que eu estou apresentando para vocês? Por que o indivíduo ele cria um hiperfoco no seu ego e não consegue sair desse lugar? Primeiro, né, alguém poderia dizer assim, isso é uma fortaleza do indivíduo, ele é forte, então ele agride o mundo. Olha, eles, na perversidade deles, eles mais usam as pessoas, e principalmente as pessoas que são carentes e que precisam de um amor, então eles fingem esse amor para poder usar essas pessoas para fazer as coisas, porque eles não enfrentam muitas vezes esse lugar de frente, né? Eles agem através dos outros, né? Eu costumo dizer, né, que eles não são fortes. Eles, na verdade, dentro desse aprendizado, eles são, na realidade, valentes. E valente é o indivíduo que bate em deficiente, em criança, em velho, nos mais fracos, nos mais frágeis, seja fisicamente ou emocionalmente, mas que não dão conta de enfrentar criaturas que estejam no mesmo patamar que elas ou num patamar superior ao delas, né? Então, a gente começa desse lugar. Eles são criaturas que eles buscam o tempo todo o poder, né? Eles precisam agir de tal forma que as pessoas digam a eles, mesmo que esse dizer seja de uma forma obrigada, que eles são poderosos. Eu já li relatos de perversos que, durante o momento da agressão, da violência, né, eles falam com as criaturas, né? Me pede favor para parar com isso. Reza para mim, não é para Deus, não, para que eu te tire desse lugar. Então, esse perverso, né, ele tem a necessidade de ser poderoso. E o poder, ele tem a ver com o orgulho. O orgulhoso é aquele indivíduo que quer que todas as pessoas concordem e obedeçam a ele. A grande diferença do orgulhoso e do vaidoso é que o vaidoso está preocupado que o mundo obedeça a ele, não. Ele está preocupado que o mundo o aplauda, que fale que ele é lindo, maravilhoso, inteligente, mesmo que só seja o elogio, porque o que ele busca, né, na vaidade é de que alguém diga a ele que ele tem aquelas qualidades. Quando a gente precisa que o outro me diga constantemente que eu sou,
é porque dentro de mim existe uma dúvida grande de que se eu sou mesmo. Há uma música que a Elis Regina cantava, que diz muito bem isso, que diz que o homem que diz é, não é, porque quem é mesmo não diz. Se eu preciso dessa afirmação, se eu preciso que o outro afirme que eu sou, é porque eu não tenho certeza em mim que eu sou mesmo. E aí nós vamos caminhar para esse outro lado, que é a leitura que eu queria trazer e compartilhar com vocês. É que, embora pareça ter uma fortaleza, um poder, essas criaturas, elas são extremamente frágeis, então elas se bloqueiam de emoção, elas não se permitem sentir nada, elas não expressam nenhuma questão voltada à benignidade da vida, a ser bom, a querer bem, a fazer o bem, né? a sentir o prazer de fazer o bem. Eles se escondem nesse lugar. Né? Há uma fragilidade. E aí nós voltamos ao mito para compreender isso. Né? Porque a serpente, ela não foi lá e comeu o fruto. Ela não enfrentou o poder de Jeová. Ela usa dos outros para fazer esse enfrentamento. Ela faz esse movimento nesse lugar. Há muitos anos atrás, eu iniciei um tratamento dentro do hospital, porque essas pessoas não procuram um consultório para esse tratamento, de um psicopata bastante grave e que foi motivo de um escândalo de repercussão nacional. E esse indivíduo, ele cometeu, ele dirigiu atos de profunda crueldade contra muitas pessoas. A momento nenhum, todos os gestos de crueldade que depois foram sendo conhecidos foram colocados, ou melhor, foram realizados por ele, pelas mãos dele. Ele envolveu um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas é que fez todo tipo de crueldade com outras pessoas, inclusive levando várias delas à morte. Então, isso, né, é interessante porque eles agem de tal forma, né, que aparenta uma capacidade para fazer e que geralmente eles estão escondidos, porque há uma fragilidade interna. Há uma fragilidade interna. Existem criaturas que se apresentam num grau de perversidade grande. Mas as atitudes da grande maioria da humanidade, que em alguns momentos podem ter atos perversos, falam muito mais da fragilidade do homem do que da perversidade da criatura. Muitas vezes, ações que podem provocar situações
bastante complexas, né? Situações perversas, elas falam de uma fragilidade emocional muito grande, de um sentimento de culpa muito grande. E aí nós vamos para um outro transtorno de personalidade, que é o transtorno borderline, em que essas criaturas, às vezes, elas fazem atos perversos. Mas, na verdade, né, o que elas gostariam, né, e o que elas esperavam eram, era, na verdade, ter o amor de alguém que não correspondeu a esse amor, na sua fragilidade. Eles são cheios de culpa e eles se sentem o tempo todo não amados, mas eles cometem atitudes cruéis, né, perversas. Não é o tempo todo, mas fazem. Né? O perverso, ele vai pegar a filha, né, e fazer com que a filha prostitua, né, para que o dinheiro que ela prostituir, ela faça com que ele tenha dinheiro para ter os prazeres que ele quer, seja da alimentação, seja da viciação, e sem nenhuma preocupação, e ela não tem nenhum valor de filho para ela. No caso do borderline, isso poderia até acontecer de uma mãe levar a filha à prostituição, mas na cabeça dela, diante de todo o histórico que ela vive de sofrimento, ela interpreta que aquilo poderia ser ajuda para a filha sair do lugar de grande sofrimento que eles estão. Né? É um ato perverso, mas ele mostra esse sofrimento da fragilidade que se apresenta, que ela está escondida, né, nos psicopatas, nos transtornos antissociais. Né? E que nós fazemos muito disso. Quando eu falo dessa coisa, né, que eu repito essa frase que não é minha, é uma frase que não está no Novo Testamento, mas ela é atribuída a Jesus e está numa das obras de Francisco Cândido Xavier, que diz que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Essa colocação de ver a fragilidade, de buscar esse lugar que pode estar muito bem escondido, né? E que às vezes essa fragilidade ela só vai atender à autoridade pesada. Né? Diz que quando eu comecei a estudar psiquiatria, a gente ouvia isso, né? Falar que o indivíduo que é psicopata, ele só tem medo, né, de duas classes de pessoas. Né? Do policial, que pode prendê-lo e tirar dele toda a liberdade, né, num movimento que leve a isso tudo, e do psiquiatra, que é o que pode dar esse diagnóstico e impedir que ele caminhe para esse processo. Então, esse indivíduo, ele precisa encontrar, né, alguém que tenha uma autoridade, e num caso positivo que fosse uma autoridade moral, que levasse a essa criatura a uma situação de sair desse lugar. Isso é fácil? Isso é simples? Não. Né? Eu nunca tive a oportunidade
de fazer um trabalho mais extenso com um indivíduo psicopata, por N situações e por não trabalhar numa instituição onde que eles pudessem ficar fechados. Mas eu já recebi criaturas com atitudes perversas, chocantes, socialmente não aceitos, e que o trabalho que a equipe fez com ele e o movimento que se fez com alguém da família que levava ele a um movimento diferente, fez com que ele abandonasse todas as suas atitudes de perversidade, principalmente no campo sexual, de agressão, de estupro, de violência, de uma violência imensa, de deixar mulheres todas feridas e abandonadas em situação muito grave, com uma mudança de comportamento. Mas isso exige essa leitura. Se eu ficar no campo do mal, isso me indigna, e a indignação, num primeiro momento, ela é compreensível, mas ela permanecendo em mim, ela não é produtiva. Um profissional que fique nesse lugar todo o tempo indignado, ele não vai resolver nada. Então a gente tem que buscar, na verdade, esse lado da fragilidade que existe, que eu me escondo nessa coraça de não ter culpa, essa coraça de não ter sentimento nenhum, mas que alguém que possa atingir esse lugar pode mudar. Vamos lá, para a gente pensar aí. Algumas pessoas fizeram perguntas e a gente não teve jeito. A Sônia Araújo diz: Doutor Roberto, tem dificuldade em entender o ego. Você pode falar um pouco mais? O ego na verdade, essa é onde está a essência da gente, né? Onde que a gente se encontra e se caracteriza. Ele vai se formando. E o ego não tem nada de errado, né? Eu não posso ficar voltado unicamente para esse processo, para esse lugar. Mas eu te falo que você pode buscar em leituras da psicanálise, principalmente, compreensões melhores desse contexto, que ficaria difícil. Qual a relação entre o machista e o narcisista? Olha, o machismo em si, ele é um preconceito, né? E é uma estrutura em que há uma valorização da figura masculina e uma desvalorização da figura feminina. O machismo, ele faz parte da história cultural da humanidade, né? E, infelizmente, eu falo que quem estrutura muito machista são as feministas, né? São as mães que, às vezes, dentro da cultura machista, privilegiam que os homens podem fazer coisas que as mulheres não podem, então são direitos que criam nesse processo. Eles têm atitudes narcisistas? Têm, mas eles não são narcisistas o tempo todo. E a gente não pode esquecer isso, que isso é uma construção cultural. A construção latino-americana, ela é extremamente machista. E a gente precisa sair do lugar. E os perversos que são machistas, eles aí fazem situações muito mais difíceis, né?
Estou aprendendo muito e construindo muitas respostas. Obrigado, Sônia. A Cláudia Boscato, tá boa, Cláudia, perguntou, doutor Alberto, como faço para marcar uma consulta com o senhor? Cláudia, é só você entrar na bio do meu Instagram, lá tem consultas, toque aquele aplicativo e a minha equipe vai encaminhar o seu pedido para a minha secretária, ela vai entrar em contato com você para marcar uma consulta que pode ser presencial ou online. A Vera Lúcia Oliveira perguntou, doutor Roberto, bullying é perversidade? Olha, bullying é uma atitude cruel, mas talvez é aquilo que eu falei. Né? Isso pode ser pontual na vida do indivíduo, pode ser cultural e isso pode ser trabalhado de outra forma. Enquanto a perversidade, na sua essência, esse trabalho é muito complexo. Né? Eu acredito que alguém com imenso amor pode tirar esse indivíduo dessa imensa maldade que a gente ainda não conseguiu vencer. Não sabia que o perverso tinha tanto medo da polícia. Tem, Célia. Tá boa, Célia, querida. Tem medo, porque o policial é que pode tirar dele. Ele não quer perder na vida dele a liberdade dele. Né? E essas duas criaturas podem tirar a liberdade dele agir, dele fazer como ele quer. A doutora Ana Calazan faz uma live falando sobre bipolaridade e TDAH. Ana, no meu canal do YouTube, né, Dr. Roberto Lúcio, Saúde e Espiritualidade, esta semana foi publicado uma live minha sobre TDAH. E lá você vai encontrar lives minhas sobre bipolaridade. Mas a gente vai aos poucos retomando os temas de uma forma diferente. Né? E hoje, por exemplo, eu estou trazendo a leitura que eu faço dessa situação. Não é o que eu falo, não é o que a ciência está dizendo, mas as pessoas às vezes perguntam como que é esse diferencial do trabalho que a gente faz. E uma dessas questões que são diferenciais é a maneira de ler a criatura humana. Né? Eu não vejo ninguém como doente. Eu vejo as pessoas que elas estão doentes. Isso é um momento, um estágio da vida. A gente não é doente 24 horas por dia, nem tudo na nossa vida. Né? Então, tem um lado sadio e eu preciso achar esse lado sadio para trabalhar com ele. E uma pessoa perversa, por mais que pareça que ela é 100% perversa, tem algo nela. E a gente vai encontrar alguma coisa em algum momento que toque. O grande problema é ter a paciência, a resiliência, a força para enfrentar esse lugar. Porque são lugares difíceis. Né? Tem profissionais que não querem atender de maneira nenhuma um psicopata. Tem profissionais da área de saúde mental que não aceitam receber um paciente borderline pelas dificuldades que eles trazem no trabalho e na questão. O Alisson, doutor Roberto, como posso ajudar um amigo que sente angústia com relação à morte? Olha, ele precisa de uma avaliação, né? Uma avaliação de um profissional especializado, seja um psicólogo, até para ver se é algo só emocional, ou um profissional psiquiatra para diferenciar essas coisas, se tem um quadro, um processo de ansiedade, depressão, e que isso é grave, precisa de um tratamento, ou precisa só de um processo de terapia, e às vezes um leigo que trabalha com espiritualidade,
ele pode ajudar o indivíduo a superar esse processo na vida dele. A Célia está falando aí dos nossos eventos em Belo Horizonte. Por enquanto a gente está reorganizando os nossos trabalhos. Regina, e se nasce borderline, é uma condição ou uma doença que se desenvolve? Borderline é um transtorno de personalidade. Então, isso não é uma doença, né? É um comportamento. É igual o psicopata, ele não é uma doença, ele é uma forma de se comportar na vida. Era isso que a gente tinha para trazer, e nós gostaríamos de lembrar que essa live não vai ficar gravada no Instagram. A equipe vai editar um vídeo que está sendo gravado e ele posteriormente vai para o canal do YouTube. Se você não conhece, procura o canal do YouTube, né? Dr. Roberto Lúcio, Saúde Mental e Espiritualidade. Se inscreva, né? E marque o sininho, a notificação. Toda semana nós temos uma novidade. Mas até terça-feira, aqueles que estão ao vivo, boa noite. Aqueles que vão assistir o vídeo, bom dia, boa tarde e até mais. Um beijo no coração para todos vocês.